Na hora de estudar o produto da solubilidade, o que é que a gente precisa levar em conta? De que as coisas que sejam, interessa isso para aquilo que é minimamente solúvel. Então, minimamente para as coisas minimamente solúveis. E aí, a gente fala, por exemplo, na hora que a gente fala que a GCl, por exemplo, que é um composto insolúvel, deve falar, pô, mas o AgCl, o CaCO3, eles têm uma solubilidade que é desprezível. Por isso eu coloco aqui no campo dos minimamente solúveis. Ou seja, muito pouco solúveis. Essa é a tese que me organiza as ideias de que a gente tenha materiais minimamente solúveis. Nessa leitura, o que é que eu levo em conta também, gente? Que a gente deve colocar algumas referências na nossa análise. Por exemplo, nós devemos colocar como referência de que, se porventura eu for avaliar o AgCl na água, ele forma Ag+ aquoso, forma Cl- aquoso. Se eu for escrever o CaCO3, que é o mármore, cara, o mármore ideal que ele seja praticamente insolúvel, né? Que ele seja insolúvel, na verdade, porque, pô, serve para a gente fazer pia, serve para a gente fazer piso. Imagina se fosse uma coisa solúvel, tornaria inviável a utilização, tornaria-se viável a sua utilização. Mas ele vai sofrer desgaste, né? Água mole em pedra dura vai dissolvendo, né? Essa é a linha de raciocínio. Forma Ca2+, e CO3, 2-. Se, porventura, eu quisesse escrever aqui o Kc disso daqui, só para recordar, na constante de equilíbrio, os sólidos não têm vez. Então, a constante de equilíbrio aqui seria a concentração do íon prata vezes a concentração do íon cloreto. A água é o solvente nesse sistema. Este Kc, ou este K de equilíbrio aqui, recebe um nome específico. Então, para as coisas de baixa solubilidade ou tratados essencialmente como insolúveis, nós utilizamos essa expressão aqui da constante do produto de solubilidade. Esses valores são chamados constante do produto de solubilidade. Por quê? Os produtos quando o material se dissolve. Esses valores são valores baixos, então 10 a menos 2, 10 a menos 5, 10 a menos 30,
10 a menos 41. São valores baixos. Aqui, ao invés de chamar de KC, agora eu já vou falar direto. A expressão do KPS para esse material seria concentração de cálcio vezes concentração de carbonato. E aí, atuando do ponto de vista pragmático, quando a concentração de cálcio vezes a concentração de carbonato for maior ou igual ao KPS, ocorre a precipitação. Então, a formação de precipitado, ela tem a ver com essa continha aqui a ser feita. Se os valores atingidos forem maiores ou iguais ao KPS, vai haver precipitação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem vocês que vocês tenham lá um sistema extremamente diluído de carbonato de cálcio em água. Vamos considerar que esta multiplicação aqui, ela não atinja o valor do KPS. Mas, por um descuido seu, você acaba indo lavar ou indo colocar essa solução sua num pote ou num recipiente que tivesse sido utilizado para fazer caiação, para poder fazer a pintura de uma parede com água de cal. Na água de cal tem resto de íon cálcio. Então, a presença do íon cálcio, que pode estar lá como contaminante, a hora que ele entra na jogada, mesmo que não tenha presença de carbonato no sistema, e isso pode fazer com que o sistema gere precipitado. Um exemplo concreto disso é para quem já tratou água de piscina, por exemplo. Você vai tratar uma água de piscina, vem lá uma recomendação expressa. Primeira coisa, fazer a correção do pH. Por quê? Ao fazer a correção do pH, você acerta a concentração de íons H+, e íons OH-. E os materiais que fazem a piscina ser limpa, os precipitadores, os clarificantes, eles são essencialmente hidróxidos insolúveis. Então, se você tiver uma concentração adequada de íon OH- no meio, você gasta pouquinho material e faz a precipitação acontecer. Se você não faz a correção, você pode gastar um absurdo de material e não consegue limpar a água da piscina, por exemplo, ou os sistemas de tratamento de água que dependem de entregar uma água clarificada. Então, nos exercícios que a gente se depara aí na nossa vida, a gente vai verificar muito dessas possibilidades. Então, uma coisa clássica é quando a concentração ou quando o valor do KPS é atingido, ocorre a precipitação. Eu vou dar um outro exemplo aqui de uma outra substância
que é também da classe dos compostos insolúveis, e aí aparece uma situação. Por exemplo, PbI2 em água forma Pb mais 2 mais 2Di menos aquoso. Isso daqui gera um KPS que é expresso da seguinte forma. Concentração de Pb mais 2, ou 2 mais, vezes a concentração de I menos elevado ao quadrado. Assim, os livros mais simplistas acabam dizendo que KPS é igual à solubilidade das coisas. Eu não tenho esse direito de dizer isso para vocês. Por quê? KPS é um indicativo da solubilidade, mas não uma expressão direta da solubilidade. Então, você pode ter um composto com valor de KPS maior, mas uma solubilidade menor. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês. Imaginem que nessa minha referência eu tenho aqui, o expoente sobre a concentração, do iodeto. Esse expoente na concentração do iodeto gera interferência quanto à quantidade de material que se dissolve. Então, é importante que nós avaliemos sempre as coisas em função do nosso algoritmo do equilíbrio. Vou pegar um caso concreto aqui para não gerar estresse. Vou pegar um caso que é o sulfato de cálcio, que nós conhecemos como giz. Ai, que saudade que eu tô do giz. Que forma cálcio mais 2 e sulfato menos 2. Eu sei que o KPS desse material aqui é igual a 9 vezes 10 a menos 6. Pessoas costumam perguntar, tem unidade? Tem. Interessa a unidade? Não. Qual seria a unidade? Nesse caso aqui, mol por litro ao quadrado. Porque a gente trabalha com mol por litro vezes mol por litro, daria mol por litro ao quadrado. Mas não é o nosso interesse nessa hora. Até porque cada caso é um caso. O KPS é isso. E eu quero saber de vocês qual é a solubilidade do CaSO4. Como é que vocês devem proceder para responder
a essas coisas. Qual deve ser o procedimento sobre a solubilidade dessas coisas de fato? KPS, eu informo que vale esse valor. Como é que eu vou saber a solubilidade? Meu referencial é sempre que eu tenho sistema de equilíbrio, trabalhar com o início, reage e equilíbrio, o IRI. Quem já acompanhou as aulas aí, sabe que a gente faz esse procedimento. Independente, por quê? Esse valor aqui, ó, pouco me interessa quando tem eu sei que dissolve X, não me interessa quanto tem, por se tratar de um sólido. O nosso procedimento padrão para coisas no equilíbrio é adotarmos que no início não tem nada de produto, a não ser que os exercícios nos informem isso, literalmente. Como a proporção aqui é 1 para 1, aqui forma X, aqui forma X. Se não tem nada forma X, no equilíbrio fica com X, fica com X. A solubilidade, de fato, é o quanto dissolve. Isso é o fato. Solubilidade é o quanto dissolve. No caso, X. Se eu usar da matemática aqui, eu vou ter concentração de cálcio vezes concentração de sulfato igual a 9 vezes 10 a menos 6, que é a expressão do KPS. Porque o KPS aqui seria concentração de cálcio vezes concentração de sulfato. Aqui X, aqui X, aqui 9 vezes 10 a menos 6, x ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 6. Portanto, o meu x seria igual a mais ou menos 3 vezes 10 a menos 3, só para respeitar a matemática. Não há solubilidade negativa, então eu ficaria com x igual a 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa seria a solubilidade do sulfato de cálcio. Nós costumamos expressar a solubilidade, na maior parte das vezes, em gramas por litro, ou gramas por CmL, ou gramas por 100 gramas de água, né? Que é um padrão bastante difundido de expressões de solubilidade. Aqui, nós vamos utilizar a referência dos mol por litro. Aí eu quero dizer uma outra coisa para vocês, propor duas outras situações. Uma é a seguinte. Quero falar.
do CA3, PO4, 2, que tem KPS igual a 1 vezes 10 a menos 25, que é o fosfato de cálcio. Imagina bem, fosfato de cálcio, principal componente da nossa estrutura óssea. É interessante que a nossa estrutura óssea seja solúvel em água? É óbvio que não, né, gente? Então, um sal de baixíssima solubilidade, mas eu vou analisar aqui uma comparação com o oxalato de cálcio, por exemplo. Vamos ver o oxalato de cálcio. Estou avaliando uns dados aqui. O oxalato de cálcio tem KPS 1,3 vezes 10 a menos 9. Se você perguntar para 9 entre 10 alunos de química, e muito provavelmente para uns 4 entre 5 professores, eles vão mandar direto que o oxalato é mais solúvel. Então, eu quero saber de vocês qual é o sal mais solúvel dentre esses dois para eu poder avaliar, óbvio, em termos molares. Mais solúvel em mol por litro. Então, qual é o mais solúvel em mol por litro? Qual o caminho? Qual o procedimento? Repetir aquilo que eu fiz aqui há alguns instantes para o sulfato de cálcio. Então, registrem aí esses valores. 1 vezes 10 a menos 25 e 1,3 vezes 10 a menos 9. Vou fazer como exemplo, com bastante calma, esses dois casos para demonstrar para os senhores e para as senhoras como é que a gente avalia a solubilidade em função do KPS. Vou virar a página. Procedimento. Pensar as coisas em termos de equilíbrio. Vamos Alex, lá. Pois não. além do cálcio, se eu tivesse, sei lá, um fosfato de bário, também seria insolúvel? Fosfato de bário também insolúvel. Seria tipo todo sulfato, carbonato É. e fosfato. E, como regra geral, fosfatos, carbonatos, tal, e sulfatos são insolúveis. Como regra geral, né? Mas sempre tem aquelas histórias. Compostos, eu me pego sempre. Família 1A, nitratos, acetatos, cloratos e amônio como solúveis. Eu me apego com os solúveis. Com os insolúveis, os exercícios vão aparecer para mim e eu vou resolver as situações dentro dessa ponderação. Até porque não é da prática que os caras cobrem KPS de coisas solúveis. Tem, por regra geral, cobrar KPS de coisas insolúveis. Então, a dica é se atentar para os solúveis, porque os insolúveis vêm no bojo. É muita exceção, né? Sem querer falar mal da gramática, mas por isso que eu fiz da química, né?
Porque na gramática eu só via exceção. Então, eu gosto de regra. Então, o meu pensamento de regra, nitrato. Todo nitrato solúvel. Toda a mesma família é 1A. Tudo que tiver família é 1A. Fosfato de 1A, solúvel. Então, os fosfatos são insolúveis? Depende. Se tiver fosfato da 1A, solúvel. For fosfato de amônio, solúvel. Então, eu prefiro pensar primeiramente nos solúveis. Ok a dica? Ok. Vamos lá, vamos pensar aqui no fosfato de cálcio. Fazendo as coisas com cuidado e tal, isso vai formar 3 de Ca mais 2 mais 2 de fosfatos menos 3. Na prática, vamos escrever assim, ó. Dissolve X, forma 3x e forma 2x. Isso é uma questão prática. Aqui eu terei a solubilidade. O KPS é a concentração de cálcio elevado ao cubo, a concentração de fosfato elevada ao quadrado. Vou olhar na página aqui anterior. 1 vezes 10 a menos 25 tem que ser igual a 3x ao cubo vezes 2x ao quadrado. Matemática em ação. 10 a menos 25 é igual a 27x cubo vezes 4x quadrado. 10 a menos 25 é igual a 108x quinta. Essa a primeira consideração aí. Na leitura que a gente tem, o x teria que ser igual a raiz quinta de 10 a menos 25 sobre 108. Vou tentar Alex, fatorar. Oi. não poderia fazer, em vez de achar 1 por 1, não poderia fazer direto só pelo QPS? Ver se ele é igual ao KPS, ou se ele é maior ou menor, para ver se se precipita ou não? Aí que tá. Eu quero avaliar entre os dois, o que eu estou preocupado aqui é saber a solubilidade desse sal e do outro sal. Eu não estou pensando no exercício em específico, por exemplo, certo? Só para deixar patente aí, eu quero avaliar qual é a solubilidade desse sal e comparar com a solubilidade do outro sal. Eu não estou pensando num exercício em específico, provavelmente você está avaliando aí. Então, quero... Sim, beleza. Entendeu qual que é a minha situação? Entendi. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Se fosse o 108
fatorar esse de 8, 54, 27.